misturei duas coisas iniciais para dar duas coisas finais. Nós temos um tipo de reação que é a que aconteceu com a água oxigenada aqui. Gente, Pessoal! Eu mostrei aquela reação do etanol e mostrei a equação da água oxigenada. Certo? Certo. Nessa reação, eu parto de um reagente único, gerando dois. Ou seja, eu parti a molécula. Tá? Ali eu somei, lembra? Somei esta molécula com esta. Isso é uma reação de dupla troca, de adição. Tá? E aqui é uma reação que eu tenho um componente único, uma solução única, que dá dois reagentes. Isso é chamado de reação de decomposição, onde um produto só pode gerar dois ou mais. Tá? É só a diferença. Água oxigenada. Como será que ela reage além de ser machucada? a roupa. Gente, que cor que é o vidro da água oxigenada? Quando você compra na farmácia, água Branco. oxigenada. Foi na roupa. Não. Gente, volta, vamos voltar. Ai, foi... O vidro de água oxigenada É para machucado, não de... Ah, é azul. Por que você acha que ele é azul? Porque é mais bonito? Não. Por quê? É porque com a luz ele degrada. Então vocês vão ver que tem alguns vidros que vocês vão de farmácia e ele não é transparente. É por quê? Porque só a luz já quebra a molécula. Então ele é escuro. A água oxigenada de tinta é outra água oxigenada. Aqui nós estamos falando de água oxigenada de medicamento, de limpeza de machucado. Tá bom? E existem vários produtos que eu posso aquecer e quebrar. Carbonato de cálcio eu posso transformar em óxido de cálcio, mas gás carbônico. Tá? E aqui, como isso? Por um triângulo. Toda vez que vocês veem um triângulo junto à reação, significa que ele é por aquecimento. Professora, Sim? lembra do água oxigenada na roupa? Quando eu estava, eu coloquei e manchou minha blusa branca todinha. Mas Não. era de machucado, né? Mas é a de machucado. Você comprou a de machucado? Na realidade, a água oxigenada é de machucado. Aquela que não é leitosa. A água oxigenada de machucado, ela é transparente como água. Tá? Ela tem só oxigênio a mais. Mas é aquela que limpa, não é água, não é de cabelo. É que assim, é muito engraçado. É muito engraçado quando você fala para o aluno, porque tem algumas coisas que caem no desuso, né? Então, por exemplo, no passado, a mãe, a avó tinha água oxigenada para limpar o machucado. Hoje, dificilmente alguém tem, né? O pessoal antigo era comum ter água purificada na geladeira. É verdade. Pra, se você tivesse alguma afecção do olho. Você põe em olho. Tá? Agora, é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Porque todas essas vendem normalmente em vidros mais escuros. Para você não trocar e botar água oxigenada no olho, pelo amor de Deus, né? E falar que eu não falei. É boricada. Então, é assim. São coisas que caem no desuso, que às vezes a gente fala, eu realmente esqueci de te falar que não era de cabelo, tá? Por quê? Porque
Porque você pode saber que a água oxigenada tira sangue? Tira ou não? Tira. Tira. Se você lembrar, quer ver uma coisa? Que não foi, o pessoal não conseguiu disfarçar tão bem. Você lembra naquele crime lá que o Alexandre Nardoni joga a menina pela janela lá do prédio, né? A Isabela. E os pais do Alexandre fizeram tudo para tentar isentá-lo, né? E se você pegar na época, a irmã dele foi numa farmácia e comprou tinta de cabelo para usar água oxigenada e limpar o apartamento. Tá? Primeiro, ela já sabia algum conceito químico, sabendo que isso limpava. Só que ela comprou água oxigenada de cabelo, não tira, tá? Na realidade não tira. Não elimina. Nem o luminol, que é um produto químico que você joga numa área aqui. Eu jogo aqui, se tiver um resíduo de sangue, ele acusa. Mas se eu joguei a oxigenada. Você nunca consegue isentar 100%, né? Você pense que você nunca vai ter uma asepsia 100%. Então alguma coisa você Só precisa. você lavar, né? Jogar logo um balde já. Mas se você for pensar, a grande maioria das vezes que as pessoas utilizam esses tipos de artifício para se limpar em coisas jurídicas, tá? A pessoa, ela se sente segura com aquilo que ela sabe, tá? E tudo bem que ele tirasse o sangue todo, ele te esqueceu que o celular ele ligou a cada 3 minutos do pai, e não dava o tempo de alguém subir no apartamento e jogar a menina, entendeu? Então tem alguns senões que ele preocupou com o sangue e esqueceu dos outros. Então, em relação a crime, quando a pessoa quer disfarçar alguma coisa, a pessoa tem que ser muito hábil para disfarçar em tudo. Ela, por algum momento, ela esquece de algum detalhe. É onde o cara pega. Então vamos lá descobrir o que é substância pura e substância simples e substância composta. Não é esse exemplo aqui ainda, não, né? Não. O quê? Esse é decomposição. Esse é de decomposição, uma reação de decomposição. Só que eu escrevi para isso. Substância pura. Substância pura é quando eu falo uma substância que só tem um elemento químico. Ou seja, oxigênio do ar são 2 átomos de oxigênio. Isso é uma substância pura. Tá? E ela não pode ser decomposta e falar assim, ó, eu vou encontrar na natureza o ó. Não existe ó sozinho. Tá? O3. O3 é ozônio. Isso também é uma substância pura, porque só tem oxigênio. O puro é simples, né? Hã? O puro é É composto só de uma letra, né? É composto só de uma letra, só de um elemento químico. Então aqui ó, tem o hidrogênio, que é H2. O oxigênio, o ozônio. Ali o que ele está dando? O fósforo. Tá? São tudo substâncias puras, que não podem ser decompostas. Uma substância simples, o O3 é o quê, professor? ozônio. Uma substância simples é aquela que eu falaria assim, eu encontro na natureza
só o magnésio. Isso é simples, porque só tem um átomo de magnésio aí. Eu não preciso de outro. Eu encontro na natureza ferro. Tá? Ele não vai associar-se a outro átomo de ferro, ele só tem um. Isso é simples. Isso é pura. Tá? A pura eu não consigo ter o óxido sozinho. Tá bom? E o que acontece? Eu tenho as compostas que são como? Ácido clorídrico. Eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Amônia. Eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Olha que Água. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, isso daqui, elas são compostas, tá? Com o uso de energia, seja por fotólise, por luz, seja por fogo, seja por corrente elétrica, eu consigo quebrar essa molécula, se eu quiser. Eu consigo quebrar isso aqui. É claro que muitas vezes você gasta mais energia para quebrar do que qualquer outra coisa, tá? Por isso que água não vai dar para ser nunca um combustível de um carro. Eu gasto mais energia para quebrar a molécula do que para ela ficar junta. Se eu gasto mais, eu não consigo mover um carro. O etanol não, eu gasto menos e ele me gera uma energia por eu gastar pouco. Porque eu consigo decompor ela fácil. Tá bom? Então, elemento químico é todos os elementos que estão na tabela aqui em forma única. Eu tenho um átomo. Aqui, quando eu represento uma tabela, eu estou representando que ele é um elemento químico. Não significa que na natureza se encontre nesse formato. Veja o seguinte, vocês já ouviram falar em radioatividade, urânio. É todo urânio que é radioativo? Não. Tá? Tem urânio radioativo, que é 7% mais ou menos do que existe por aí, e o resto não é. O resto não faz mal nenhum. Tá bom? Então, aqui, ó, quando vocês olhem em tabela, você olha lá o peso, você está vendo o peso de um átomo. Então, o hidrogênio que pesava 1, era um átomo que pesava aquele peso. Tá? O que acontece? A tabela periódica, ela não era do jeito que a gente viu aí. Né? O que a gente está acostumado a ver, que vocês tiraram na internet, etc. Até ela se organizar, ela foi um pouco diferente. Tá? O cara que propôs o modelo foi o Mendeleev. Por quê? Porque os elementos químicos, eles não foram descobertos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se vocês pegam tabela aí, que aqui está até 113, eu acho. Mas se você pegar as tabelas para cá, você vai ver que tem umas siglas meio malucas, quer ver? UUB, UUT, UUQ, UUH, significa o quê? Que a gente sabe que esse elemento existe, mas ele ainda não foi descoberto. A 103, 114, 115 e de 116. Abaixo da 82, 83, 84. Quem tem a tabela vai ver, ó. O que acontece? Espera aí. Minha flor, você vai entender por que daqui a pouco. Então, mas assim, o que está aqui
a gente já sabe que ele existe. Tá? Mas ele não foi descoberto e isolado. Eu não consegui isolar ele e falar que esse daqui é o marítimo. Porque o cara que descobre é o que dá o nome. Ele dá o nome que ele quiser. Já pensou não, Sam? Tá? Então ele não conseguiu isolar aquele átomo sozinho. Mas pelo próprio conceito de Mendeleev, que quando ele descobriu a tabela só tinha 50, quando ele organizou a tabela só tinha 59 elementos, em 1869 tinha 59 elementos descobertos. Se você olhar, tem mais de 100 hoje. Tá? Ele descobriu que o quê? Que é contínuo, ou seja, o crescimento é de 1 em 1. Se você pegar a tabela e começar, o hidrogênio é 1, o hélio lá na outra ponta é 2. Aí você vai para a segunda é 3. O lítio é 3. Do lado dele é 4. E assim vai. Você vai ver que o número é crescente numa tabela. E foi desse jeito que ele propôs o modelo da tabela. Tá? Então, ó, você pode ver. 1, 2, 3, 4, e assim vai até chegar ao 100 e pouco. 102, 100. Ó, por exemplo, quando eu montei essa aula, o 100 e acabava no MT, vamos ver. 118. Ó, quando eu montei essa aula aqui, ó, a tabela pela dela eu ia até o número 109. Tá? Se vocês determinadas tabelas já estão dando até o 111. Essa aqui já está com 118. Mas o 118 não está com o U. Aí, é verdade. O que está o U ainda não foi descoberto. É só o que vai até ali. Tá. Tá? E o nome, normalmente, ele é dado pelo cara que descobriu. Tá? E ele é feito de 2 letras, sempre. Tanto é que esses daqui que estão com o U, ele não foi descoberto, por isso ele está com 3 letras, para você saber que ele não foi descoberto. Tá? Então Esses ele... que tem uma letra só, então significa o quê? Eles podem ter 1 ou 2 letras. Eles não podem ter 3. Esse daqui não foi descoberto. Exatamente. Agora, o que você acha que é esse asterisco aqui e esse asterisco aqui? Dá estudo? É como se todos esses elementos tivessem um em cima do outro nesse lugar. 57, ao 71, 89, 103. É como se todos os elementos da um asterisco levam um asterisco. É como se todos esses elementos estivessem um em cima do outro no mesmo lugar. Só que para visualizar, o que eles fazem? Eles põem um asterisco que te leva a todos os elementos e 2 asteriscos que te levam aos outros elementos. Então, professor, o meu está série dos lambda-lídeos e série dos arquitilídeos. O meu não está asterisco. Só tá uma... É porque... E aí Olha são essa esses dela. aqui de baixo. Mas eu vou aqui. É a mesma coisa. Esse. É esse. É correlação aqui de baixo. É só postura. É o mais estável. Não.